Quando o episódio piloto de Breaking Bad foi ao ar em 20 de janeiro de 2008, poucos poderiam imaginar que aquela sequência inicial de um homem de cueca correndo no deserto com uma arma na mão e uma câmera, ofegante e desesperado, viria a se tornar uma das imagens mais icônicas da televisão moderna. Escrita e dirigida por Vince Gilligan, a estreia da série estabeleceu com precisão cirúrgica o tom e a atmosfera e a complexidade, eu diria, moral, que viriam a definir não apenas o personagem de Walter White, mas toda a narrativa de sua lenta e inexorável degradação. Do ponto de vista técnico, o episódio é uma aula de ritmo, construção de personagem e subversão de expectativas. Gilligan não apenas apresenta um enredo instigante, um professor de química do ensino médio que, após ser diagnosticado com câncer terminal, decide fabricar metanfetamina para garantir o sustento da família depois que ele morrer. Mas o faz com uma sofisticação cinematográfica que transcende o modelo convencional das séries. A fotografia de Michael Sloves, a montagem, eu diria, precisa, e o uso simbólico das cores e espaços cria uma atmosfera claustrofóbica e incômoda, e ao mesmo tempo familiar e profundamente perturbadora. Walter White, interpretado com intensidade contida por Bryan Cranston, é, à primeira vista, um homem comum, um cidadão invisível, cuja existência se dissolve na rotina opaca de um subúrbio americano. Ele dá aula, ele ensina a adolescentes que estão desinteressados em uma sala de aula sem vida. E ele lava carros de seus próprios alunos em um lava-jato que parece simbolizar sua própria humilhação. E retorna, depois da aula, depois do lava-jato, ele retorna todas as noites para uma casa silenciosa onde a comunicação com sua esposa Skyler e seu filho Walter Jr. é marcada por silêncios, protocolos e uma sensação palpável de resignação. Então a vida de Walter não é trágica por um evento catastrófico, ela é trágica por sua mediocridade persistente. E é justamente essa mediocridade que se torna, eu diria, o estopim para uma série de decisões que no decorrer desse episódio piloto revelam que o que está em jogo não é apenas a sobrevivência de um homem doente com uma doença grave, mas o despertar de algo muito mais antigo, mais sombrio e profundamente enraizado. O diagnóstico de câncer terminal não apenas desencadeia uma crise existencial, mas funciona como um catalisador para a revelação de uma identidade reprimida, uma ambição silenciosa e uma raiva latente contra tudo o que o Walter percebe como injustiça pessoal na vida dele. Mais do que lutar com a morte, ele começa a lutar contra a sua própria irrelevância. Então, a estrutura do episódio alterna entre momentos de calmarias sufocante e explosões repentinas de caos, criando uma tensão constante entre o que se vê e o que se pressente. E o uso de flash forwards, como a cena inicial no deserto, cujo significado só será revelado no final, contribui para esse senso de inevitabilidade que perpassa toda a narrativa. Então o espectador é conduzido a uma pergunta inquietante: como um homem aparentemente normal se transforma em alguém capaz de fabricar drogas, matar e mentir com frieza? Mas essa
Não é uma pergunta que se responde apenas com sociologia ou psicologia. É uma pergunta que toca as camadas mais profundas da natureza humana. Ao construir o arco de Walter White, desde o início como uma história de degeneração gradual, o Vince Gilligan não cria apenas uma série sobre o crime ou sobre o sistema de saúde americana. Ele cria, eu diria, uma parábola moderna sobre a corrupção moral, sobre os desejos não confessados que, uma vez libertos ou liberados, tomam vida própria. Então, o episódio piloto de Breaking Bad não mostra a queda de um homem bom, mas o surgimento de um homem que talvez nunca tenha sido bom, apenas contido. É nessa tensão entre o que se mostra e o que se esconde, entre o Walter, que ensina química, dá aula, né, um professor, e o que dissolve corpos em ácido, que a série encontra seu ponto de maior potência dramática. Então, a introdução do universo de Breaking Bad não é apenas a apresentação de personagens e tramas, mas a inauguração de um mundo onde a moralidade é maleável, a verdade é instrumental e o mal se apresenta com a face da necessidade. E várias camadas disso vão aparecendo. A gente vai ver, quando a gente mergulhar nesse universo com um olhar atento ao que ele revela sobre a condição humana, como isso se desenvolve em todos os homens, né? À medida que o Walter começa a quebrar sua própria identidade, a gente vai ver como o peso do pecado e a queda do homem, né, conforme descritos em Romanos 1, fica cristalino, né? Não apenas são categorias teológicas abstratas, né? A gente vê como uma parábola excelente, né, da descrição de Paulo do coração do homem em Romanos 1. São realidades encarnadas na narrativa, nas escolhas e principalmente nas consequências. Então, a primeira imagem cronológica da vida cotidiana de Walter White não é a de um criminoso, nem de um homem, nem de um doente terminal, mas de um homem que se confunde com o próprio ambiente. A primeira cena, o seu despertador toca às 5 horas da manhã do dia do seu 50º aniversário. E o enquadramento é sóbrio, usa uma paleta de cores desbotada, não tem música de fundo que romantize aquele momento. E o Walter se levanta da cama com movimentos mecânicos, né? Veste suas roupas com monotonia de quem já não espera que o dia traga nada de interessante ou nada de novo. Tudo no ambiente que é mostrado nessa primeira cena comunica uma resignação silenciosa. Sua casa é arrumada, mas sem vida. Sua esposa, Skyler, está grávida e absorta em uma rotina paralela, mas preocupada com promoções no eBay do que qualquer celebração real. Né? Então, esse homem invisível, a gente podia chamar assim, né, dissolvido em compromissos, obrigações e rotinas, é o ponto de partida da narrativa. E, no entanto, já é algo profundamente inquietante nessa invisibilidade. O Walter não é apenas um homem que vive uma vida comum, ele é alguém que foi engolido por ela, e foi engolido pela vida comum. A sociedade o colocou em uma caixa, a gente pode dizer assim, professor de química do ensino médio, fracassado profissionalmente, economicamente ele é frustrado, socialmente irrelevante. E ele, ao que tudo indica, aceitou esse rótulo com uma docilidade preocupante. Na escola, o Walter dá aula para alunos que o ignoram, né? Como muitas vezes acontece, né? Não estão interessados na aula, no professor, na matéria química. Então suas palavras sobre química, que ele chama de mudança, transformação, passam despercebidas. Um detalhe
trágico, já que ele mesmo está prestes a se tornar outro, né? Ou se transformar de uma maneira radical. E o ambiente escolar é frio, nesse episódio piloto, impessoal, com paredes cinzentas e iluminação pálida. Ele tenta, de maneira contida, manter a dignidade, mas sua autoridade ali é quase nenhuma, né? Os adolescentes não estão nem aí. Então a direção da série deixa claro: o Walter é um espectro, alguém que transita pelo mundo sem impacto, sem gravidade. E isso o está corroendo, né? Isso o corrói. Se há uma imagem que sintetiza esse estado de invisibilidade moral e existencial, ele se dá no Lava Jato, onde o Walter trabalha nas horas vagas para ganhar um dinheiro a mais, né? Depois que ele, na parte da manhã, ele dá aula. Então, vê-lo esfregando os pneus do carro de um dos seus próprios alunos sob a luz fluorescente e impiedosa do galpão é assistir um homem ser despojado de sua dignidade em tempo real. Ali não há orgulho nem propósito, apenas submissão. E quando o jovem o filma com o celular rindo de sua humilhação, quer dizer, um dos seus alunos, né, o espectador percebe que o Walter já perdeu algo fundamental: o respeito alheio e talvez o próprio respeito por si mesmo. E esse retrato é extremamente eficiente em estabelecer o ponto de partida da queda. Walter não é apresentado como alguém malicioso, mas como alguém vazio, como alguém esvaziado. E é justamente esse esvaziamento que o torna perigoso. Ele não tem mais nada a perder, ou pelo menos é assim que ele pensa, né? O orgulho ferido, acumulado em décadas de insignificância, se torna uma bomba prestes a explodir. O que se percebe já nesse momento bem inicial do episódio piloto da série, né, é que o mal que há de emergir não vai vir de fora, mas de dentro. Não será resultado apenas das circunstâncias, mas da maneira como ele escolhe reagir a elas, por exemplo. Na palavra de Deus, esse ponto é fundamental. O pecado não é um acidente externo, mas uma condição interna. A corrupção do coração humano não começa com o crime, mas com a insatisfação silenciosa com a providência de Deus, já que o homem desejou ser Deus, né? Então, a narrativa bíblica do Éden não fala de um homem carente, mas de um homem insatisfeito com os limites que lhe foram impostos. E o Walter White, nesse estágio inicial, ainda não transgrediu nenhuma lei civil, mas já se percebe em conflitos com os limites de sua própria existência. Há uma revolta latente, um ressentimento acumulado, uma vontade de romper com a ordem das coisas. E isso, no fundo, é o embrião do pecado. E esse episódio piloto de Breaking Bad se revela, então, como uma meditação sobre a semente da transgressão. Ao invés de nos apresentar um vilão com intenções claras, ele nos apresenta um homem comum cujos desejos foram negligenciados por tempo demais. E o que torna tudo mais perigoso é que o Walter ainda se vê como vítima. Ele não se considera alguém que falhou, mas alguém a quem o mundo falhou, ou com quem o mundo falhou. Essa inversão sutil da responsabilidade pessoal para a acusação contra as circunstâncias é o primeiro passo rumo à autolegitimação do pecado. Essa postura, na Bíblia, é identificada como a raiz da depravação humana. Não apenas o fazer o mal, mas o redefinir o bem conforme a conveniência própria. Walter começa a construir silenciosamente uma narrativa em que sua futura transgressão será justificada por sua história de humilhação. E isso o torna ainda mais perigoso do que um transgressor consciente, porque ele acredita de forma sincera que está apenas reagindo com justiça ao que o mundo lhe impôs. Então o episódio piloto
de Breaking Bad, ao focar longamente nesses momentos silenciosos de rotina e humilhação, está construindo algo mais profundo do que um simples motivo para o crime. Está revelando que, sob a superfície da normalidade, habita uma natureza inclinada à autocompaixão, à vitimização e, por fim, à rebelião contra qualquer estrutura que imponha limites, seja ela moral, social ou espiritual. Walter White, nesse estágio, ainda não é Heisenberg, mas já deixou de ser apenas um professor. Ele é agora um homem no limiar da transformação. Não porque foi forçado a isso, mas porque estava preparado para isso há muito tempo, ainda que ele não soubesse. Não é? E a gente vai ver como a ruptura desse estado invisível com a chegada do diagnóstico de câncer, não é? Amplia isso. A finitude será o ponto de inflexão, mas o desejo de controle, a semente da rebelião, já está plantada. Não é? E o câncer é o catalisador da crise, mantendo o ritmo analítico e narrativo com profundidade psicológica e implicações teológicas, eu diria, latentes. Não é? Então a gente vai explorar como a notícia da doença funciona não apenas como uma sentença, mas como revelação, um espelho que expõe aquilo que o personagem já vinha cultivando em silêncio. É a morte anunciada que tira a máscara da rotina. Então, se no primeiro bloco de narrativa nos é apresentado um Walter White como um homem dissolvido na própria mediocridade, o que vem depois nos confronta com o momento em que essa mediocridade encontra um limite brutal, a descoberta de um câncer pulmonar inoperável. O diagnóstico, transmitido ao espectador quase sem cerimônia pelo médico, de maneira fria, é entregue em uma sequência visual desprovida de emoção. O médico fala e o Walter ouve. A câmera permanece estática, quase impessoal, mas por trás da expressão contida de Walter, algo começa a se mover. Não o desespero imediato da morte, mas o nascimento de uma ideia. Algo que até então não tinha espaço para existir dentro da rotina monótona do lava-jato, da sala de aula, da mesa do café da manhã. Não é? Então, o impacto da notícia do câncer terminal não se traduz inicialmente em lágrimas ou colapsos. Pelo contrário, não é? O silêncio é a linguagem dominante. A revelação da doença não é tratada como uma crise emocional explícita, mas como uma espécie de quebra simbólica. A vida, como Walter a conhecia, é suspensa. Ele começa a flutuar entre realidades. Continua indo ao trabalho, atendendo às demandas familiares, mas já não está mais verdadeiramente presente. O câncer, nesse sentido, não é apenas uma enfermidade física. É a libertação de uma pressão interna que há muito estava se acumulando. É a permissão para deixar de fingir, eu diria. Nesse ponto, a série demonstra uma notável sensibilidade narrativa ao evitar clichês melodramáticos. Walter não reage com súplica ou revolta diante de Deus. Ele não questiona os céus. Na verdade, Deus sequer é mencionado. Essa ausência é reveladora. O diagnóstico da morte não leva a contemplar a eternidade ou a sua alma, mas a refletir sobre o que ele ainda pode fazer aqui, agora. É uma reação inteiramente imanente, sem transcendência, sem temor, sem clamor. E isso diz muito mais do que palavras gritadas. Walter não teme a morte porque, em certo sentido, ele já se considera morto. Ou pior, nunca verdadeiramente vivo. Essa reação
ela é emblemática da mente reprovável descrita em Romanos 1, embora ainda não a tenhamos citado, né? Quando o homem rejeita a glória de Deus, como Paulo afirma, ele não apenas se distancia do Criador, mas perde também a capacidade de avaliar sua própria condição de maneira justa, né? O diagnóstico de câncer deveria ser uma convocação à humildade, um lembrete da finitude e da dependência radical do ser humano diante do seu Criador. Mas em Walter produz o contrário, um despertar para o orgulho. A consciência da morte, em vez de levá-lo ao arrependimento, o leva à autonomia e mais adiante à idolatria de si mesmo. É significativo que Walter escolha esconder a doença de sua família. Ele poderia ter buscado apoio, dividido o fardo, demonstrado vulnerabilidade, mas ele não vai contar para ninguém. Ele não. Ele opta por guardar para si. E essa escolha revela a sua verdadeira inclinação, o controle. Walter não quer ser visto como fraco, não quer compaixão. É mais do que isso, ele começa a perceber que o diagnóstico lhe oferece uma espécie de liberdade moral. Ao saber que o tempo é curto, ele se sente autorizado a cruzar linhas antes inimagináveis. O câncer se torna, eu diria paradoxalmente, sua libertação ética. Essa distorção é central, né, na palavra de Deus. O pecado não apenas desorienta o ser humano, mas distorce sua bússola moral. A morte, que deveria ser um lembrete da justiça de Deus e da urgência da redenção, é usada como justificativa para a rebelião. Walter começa a reescrever a narrativa de sua vida sob um novo paradigma. Se vai morrer, então finalmente pode viver do jeito que quiser. Essa inversão, ela é sutil, mas é letal. Ao invés de se submeter à realidade da morte com sobriedade espiritual, ele a instrumentaliza como um motor para a sua emancipação moral. Então, o Vince Gilligan trabalha esse momento com precisão estética, né? Então a gente nota a cena em que Walter, após o diagnóstico, está em casa, sozinho, e ele golpeia o armário do consultório com fúria contida, né? A cena não é sobre tristeza, é sobre raiva. Uma raiva que revela o ressentimento acumulado não apenas com a doença, mas com a própria vida. E a câmera permanece próxima ao rosto de Walter, captando a transformação interna que se inicia. Ele já não é mais o mesmo homem. Algo foi quebrado, algo foi libertado. Essa transição silenciosa é reforçada por um detalhe técnico de enorme significado: a iluminação. A partir do momento do diagnóstico, Walter começa a ser filmado com sombras mais duras, enquadramentos mais fechados e cortes mais abruptos. O mundo que antes parecia estéril e estático começa a pulsar com tensão. Não há mais zonas neutras, apenas o antes e o depois. A morte, que antes parecia algo distante, uma abstração, como é para as pessoas, né, infelizmente, agora se torna o pano de fundo de cada escolha. Mas o que deveria ser uma convocação à eternidade se torna um trampolim para a perdição. A palavra de Deus, ao afirmar que a morte é consequência direta do pecado, por exemplo, Romanos 6,23, e que sua presença no mundo é um lembrete constante da necessidade de reconciliação com Deus, não é isso que acontece com Walter e na maioria das vezes não é com as pessoas, né? No entanto, o pecado também é astuto, ele transforma até mesmo esse lembrete em oportunidade para a autoglorificação. E o Walter, ao invés de buscar redenção, busca relevância. Ao invés de buscar perdão, busca poder. E é essa escolha, mais do que qualquer outro fator, que define a espiral descendente que se seguirá no seriado. O diagnóstico, portanto, não é o início do fim, mas o início da revelação. Não revela apenas uma doença no pulmão, mas um tumor mais antigo, um tumor mais profundo alojado na alma.
O câncer é o espelho que mostra com clareza assustadora o que sempre esteve ali: o desejo de controlar, de impor, de dominar. E agora, com o tempo marcado, Walter se sente livre para dar voz a esse desejo. A gente vai ver como esse impulso encontra a sua primeira oportunidade concreta de ação. O encontro com Jesse Pinkman, ex-aluno e um pequeno traficante que se tornará não apenas parceiro, mas também catalisador de uma jornada de corrupção mútua. Não é? A gente pode dizer que a porta do abismo se abre. Quando Walter White, ainda sob o impacto silencioso do seu diagnóstico de câncer, decide acompanhar seu cunhado, na verdade ele ganha uma carona, não é, do seu cunhado Hank, mas ele é policial e de repente vai ter uma batida, e ele está no carro e ele diz que o cunhado pode ir para a batida, que não tem problema. E então ele acompanha, ele está com o cunhado nessa batida policial contra um laboratório de metanfetamina, e a série insinua pela primeira vez que algo está prestes a quebrar. Até esse momento, as suas decisões haviam sido de omissão, não de ação direta. Mas quando ele vê Jesse Pinkman, um ex-aluno reprovado, viciado, desprezado, fugir pela janela da casa vizinha à operação que está sendo feita, uma ideia começa a se formar. E com ela a ação se inicia. Walter anota mentalmente a conexão. Ele sabe quem Jesse é. E mais importante, ele sabe o que Jesse faz. Então ali, sem ainda verbalizar, Walter já tomou sua decisão. O reencontro entre os dois é em si um choque de mundos. O Walter, o químico com formação acadêmica e altamente especializado, mas que acabou como um professor, e Jesse, o delinquente improvisado, são opostos em todos os sentidos. Intelectualmente, culturalmente, esteticamente. Mas é justamente essa diferença que os torna compatíveis para o projeto que o Walter começa a bolar, a formular. Jesse conhece as ruas, os códigos do submundo, a logística do tráfico. O Walter, por sua vez, domina a ciência, a produção, a eficiência, a qualidade. Então, juntos, eles formarão uma parceria impensável e, ainda assim, absolutamente lógica. Então, a cena em que o Walter confronta Jesse pela primeira vez após anos de distância é seca, direta e levemente ameaçadora. O Jesse, desconfiado e sarcástico, é rapidamente superado pela assertividade inesperada de Walter. Não há negociação, apenas uma proposta imperativa. Você sabe como vender, eu sei como fazer. Quero que você me ajude a cozinhar metanfetamina. O Jesse ri, insulta, zomba, porque era o professor lá meio desprezado lá do ensino médio. Mas Walter não está mais em posição de pedir. Ele está decidido e Jesse aos poucos percebe isso. A autoridade que o Walter nunca exerceu em sala de aula agora se manifesta com uma gravidade quase sinistra. Esse momento é profundamente simbólico. Não é apenas o início de uma atividade legal. É o nascimento de uma nova identidade. Walter cruza, nesse instante, a fronteira entre contemplar o mal e praticá-lo, entre cogitar o pecado e dar-lhe forma concreta. Na Bíblia, esse é o ponto em que a depravação latente se torna ação deliberada. Toda a inclinação para o mal em si já existia, mas agora ela se torna escolha. A decisão de se unir a Jesse não é fruto do desespero, mas do orgulho. O Walter poderia ter buscado outros caminhos, auxílio médico, apoio familiar, venda de bens, mas ele escolhe o caminho que lhe permite poder, domínio e controle. E é exatamente isso que o pecado oferece. Não apenas uma saída, mas a ilusão de soberania. Em Romanos 1, 24 e 25, Paulo ele diz: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos
dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados no lugar do Criador. Essa entrega não é uma punição arbitrária, mas um juízo em si. Deus permite que o homem siga os desejos do seu próprio coração. E Walter, Deus entrega os homens a esses desejos, né? E o Walter, nesse ponto da história, é exatamente isso: um homem entregue a si mesmo. Ele já não precisa ser tentado. O desejo já está formado. Tudo o que precisava era de uma ocasião, e ela veio na forma de Jesse Pinkman. É importante notar que Jesse, por mais desajustado que pareça, também representa algo mais, né? O espelho do que o Walter poderia se tornar. Jesse é o retrato do caos sem controle, da impulsividade sem direção, eu diria do pecado nu, sem disfarces, né? O Walter, em contraste, é o pecado racionalizado, é o pecado calculado, é o pecado higienizado. Mas à medida que a série progride, a gente vai ver que essas categorias se confundem, né? O que os une desde já é a disposição para transgredir, cada um à sua maneira. E essa união selada no deserto, com um velho trailer como laboratório improvisado, é quase litúrgica, né? Um pacto, um altar. A cena em que eles vão buscar o trailer de Jesse dirigindo rumo ao deserto, ela é carregada de simbolismo. O deserto, na tradição bíblica, é lugar de prova, de revelação e de confronto com Deus. Mas aqui ele é o lugar onde Deus está ausente. Não há oração nem temor, apenas cinismo, fumaça e ambição. Walter e Jesse começam ali uma trajetória que não é apenas ilegal, mas espiritualmente devastadora. Eles não estão apenas fabricando uma substância proibida, estão participando de um ritual de inversão moral, onde o conhecimento é usado para a destruição e a aliança é feita não para a vida, mas para a morte. Mais na frente, mais adiante, Jesse dirá que a química é sobre cheiros ruins e explosões. Mas o Walter corrige: a química é transformação. E essa frase vai ressoar por toda a série. Porque o que começa como fabricação de droga vai se revelar, ou logo se revelará, como fabricação de identidade. Walter White, que entrou no trailer, é diferente do que sairá. O que está sendo cozinhado ali não é apenas metanfetamina azul. É a própria alma do protagonista sendo transformada sob calor, pressão e tempo. E a gente vai ver, então, a teologia do pecado se desenrolar não como abstração, mas como narrativa viva. O Walter se entrega àquilo que seu coração já desejava. Ele troca a verdade de Deus, a moralidade objetiva, o bem comum, a santidade da vida, por uma mentira. A ideia de que o fim justifica os meios, de que ele é o próprio mestre do seu destino. E ao unir-se a Jesse, ele não apenas estabelece uma aliança operacional, mas consagra-se a uma nova forma de existência onde a ética é descartável e a consciência totalmente negociável. Então a gente vai entrar no coração dessa aliança. O laboratório improvisado no deserto. A ciência, antes instrumento de educação, ele era professor, e descoberta, se tornará agora ferramenta de transgressão. A transformação que o Walter tanto ensinava na sala de aula será finalmente realizada, mas ao custo de sua própria integridade. Então a imagem do trailer estacionado em meio ao deserto, com seus equipamentos improvisados e suas janelas cobertas, se torna um dos ícones mais reconhecíveis de Breaking Bad. Mas antes de se tornar símbolo de uma empreitada criminosa de grandes proporções, o trailer representa, no episódio piloto, né, que é o que nós estamos falando, esse primeiro episódio, algo mais rudimentar e simbólico. Eu diria o nascimento de um novo espaço de adoração. O trailer não é apenas um local de produção de drogas, metanfetamina. É para Walter White o local onde ele finalmente experimenta o poder criativo total, livre de limitações morais ou institucionais.
É o santuário onde ele se autoproclama senhor do processo químico, moral e existencial. Então, desde o início da série, o Walter é apresentado como um homem que conhece a ciência com profundidade. Ele é excelente no que faz. Ele entende as reações, domina a linguagem técnica e transmite isso com entusiasmo. Pelo menos quando o assunto é a matéria em si, não os alunos, né? Mas até então, esse conhecimento estava confinado às paredes de uma escola pública, subvalorizado, subutilizado, a gente pode dizer quase desperdiçado. A metanfetamina, portanto, surge como o campo onde sua competência finalmente vai encontrar uma expressão plena, vai ser relevante, né? Isso é perigoso, não apenas pela substância em si, mas porque revela uma dinâmica teologicamente devastadora, o uso do dom sem submissão ao doador. A ciência, na cosmovisão bíblica, é uma expressão da graça comum de Deus. É pela graça que o homem pode observar, medir, deduzir, experimentar. O mundo criado segue leis que refletem a ordem do próprio Criador. Então, quando Walter manipula compostos e observa reações, ele está, ainda que inconscientemente, operando dentro da estrutura criada por Deus. Mas ao fazer isso com fins destrutivos, ele inverte a ordem da criação. Ele transforma o conhecimento em ferramenta de ruína, a sabedoria em serva da transgressão. E o que é mais significativo, ele encontra nisso prazer. Então a primeira cozinhada, né, a gente pode dizer assim, de Walter é registrada com uma atenção quase litúrgica. Cada movimento é meticuloso, cada utensílio tem seu lugar, as substâncias fervem, mudam de cor, liberam vapores, e Jesse, embora presente, é um espectador confuso, ele não entende nada, né? Quase irreverente. Ele reconhece que está diante de alguém que domina o processo. E o Walter, por sua vez, não disfarça sua satisfação. Pela primeira vez em muito tempo, ele está no controle. E isso lhe confere uma sensação de identidade que antes lhe era negada. Ele não é mais apenas um marido tolerado, um professor ignorado, um funcionário humilhado. Ali ele é o Criador. O trailer, como espaço simbólico, também carrega a tensão entre o natural e o artificial. Ele está no meio do deserto, ambiente bíblico de provas, testes e revelações, mas isolado da criação. É um corpo estranho, um artefato de civilização deslocado em meio ao silêncio do deserto. É a única coisa feita pelo homem ali. E é justamente ali que a transgressão ocorre. Walter, ao invés de se recolher em arrependimento diante da proximidade da morte, ele transforma o deserto em laboratório de pecado. O que deveria ser retiro se torna oficina da perdição. Nesse ponto, nós vemos com clareza a aplicação do que Paulo afirma em Romanos 1:22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos ou tolos. Walter, ao aplicar seu conhecimento sem temor a Deus, se torna agente de destruição. Sua sabedoria é real, mas sua finalidade é corrupta. E isso é que a torna loucura. Ele não apenas entende a química, ele a idolatra. E por extensão idolatra a si mesmo como mestre da transformação. A cena em que o Jesse, admirado, observa o cristal produzido por Walter é totalmente emblemática. Ele reconhece a qualidade, a pureza, a eficiência, né? E chama aquilo de arte. Mas o que é de fato essa substância? Um veneno. Algo que destrói corpos, famílias, comunidades. Ainda assim, é exaltada por sua perfeição, porque é a melhor metanfetamina de todas. Essa inversão revela o quanto o pecado consegue embelezar o que é mortal. E mais do que isso, o quanto o homem é capaz de glorificar sua capacidade, mesmo quando ela serve à destruição. Do ponto de vista teológico, o que está acontecendo aqui é uma clara expressão da idolatria do domínio.
Walter não está apenas tentando ganhar dinheiro, ele está afirmando sua identidade através do controle absoluto sobre uma área de conhecimento que ele tem. E como tudo no coração humano caído, isso se torna uma forma de culto. O trailer, nesse sentido, é um altar. Os frascos e tubos, seus instrumentos litúrgicos. E o produto final, a metanfetamina azul, é a oferenda que ele entrega não a Deus, mas a si mesmo. Essa perversão do saber também é denunciada em outras passagens da Escritura. Por exemplo, em Isaías 50, 20, Isaías diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. O Walter se encaixa perfeitamente nesse perfil. Ele acredita que sua escolha é racional, justificável, até mesmo necessária. Ele racionaliza aquilo tudo. Mas aos olhos de Deus, sua sabedoria é autodestrutiva. Ele não apenas erra, ele celebra o erro como triunfo. Mais adiante, na série, o personagem dirá uma frase que se tornará um marco. Eu não estou em perigo, eu sou o perigo. Mas a semente dessa mentalidade já está sendo plantada aqui. A química se torna mais do que ciência. Ela vira arma, linguagem de poder, ferramenta de domínio. E o homem que a manipula já começa a se ver como mais do que um simples mortal. Ele se vê como alguém com capacidade de criar e destruir. E essa é, teologicamente, a essência da idolatria. Atribuir a si mesmo atributos divinos. O episódio piloto termina com caos, violência e destruição. Mas até aqui, nesse episódio, é o mais silenciosamente perigoso, porque é aqui que o pecado deixa de ser impulsivo e se torna institucionalizado. O laboratório no trailer é uma metáfora da construção sistemática da iniquidade. O pecado deixa de ser reação e passa a ser projeto. E uma vez que esse projeto se inicia, ele tem vida própria. Walter já não está mais apenas reagindo à doença ou à necessidade. Ele está deliberadamente construindo uma realidade paralela onde ele é o autor, o executor e o beneficiário final. E a gente vai acompanhar o ponto de ruptura definitivo. O momento em que Walter, diante do risco de ser preso ou morto, toma a decisão de matar. O crime agora não será apenas estrutural, mas pessoal. O sangue será derramado e com ele a consciência será silenciada. Então, no momento em que Walter White decide cozinhar metanfetamina com Jesse Pinkman, ele não está apenas se lançando no mundo do crime, está se voluntariando para uma realidade onde as consequências não são apenas jurídicas, mas morais e espirituais. E é exatamente isso que começa a se manifestar quando as primeiras reações violentas surgem. A presença de Emílio e Crazy 8, traficantes com quem Jesse tem dívidas, é história mal resolvida, o Jesse tem uma história mal resolvida com eles. Isso acaba funcionando como uma fagulha que incendeia o ambiente improvisado do trailer. Eles representam a brutalidade real daquele universo, de metanfetaminas, tráfico, etc. E o Walter, que até então experimentava a transgressão como uma libertação técnica, agora ele é confrontado com a feiura visceral do submundo que ele escolheu habitar. Então a chegada dos dois traficantes transforma o trailer de laboratório em câmara de tensão. Walter e Jesse são rendidos. O Emílio reconhece o Walter da operação lá quando ele estava com o cunhado dele, que é do Departamento Antidrogas americano, e a ameaça de morte torna-se palpável. Então, a ciência, que parecia ser o campo de domínio de Walter, se torna agora refém da violência bruta,
Mas é exatamente nesse momento de colapso de controle que o Walter revela a sua verdadeira transformação. Ele convence os traficantes a permitir uma última cozinhada, sob o pretexto de provar a qualidade do produto. Na verdade, ele prepara uma armadilha, um gás tóxico que mata Emílio e incapacita Crazy Eight. E esse é o primeiro momento em que o Walter mata. Ele não puxa o gatilho, não empunha uma faca, mas age com total intencionalidade. Ele calcula, prepara e executa. E mais do que isso, ele vence. A inteligência científica se impõe sobre a força bruta, mas o custo é elevado, não apenas em termos de vida alheia, mas de algo muito mais sutil, a cauterização da consciência. O que mais impressiona é o modo como Walter reage após o que acontece, o evento, né? Ele está ofegante, atordoado, mas não está arrependido. Ele sobreviveu, ele venceu. E o espectador começa a perceber que o choque não é tanto pelo que aconteceu, mas pelo fato de que ele foi capaz de fazer o que fez. A autodescoberta do próprio potencial para matar não destrói o Walter, não o destrói, pelo contrário, começa a seduzi-lo. Ele experimenta ali uma espécie de renascimento pelo fogo. A destruição de Emílio marca a emergência de uma nova identidade. Na perspectiva bíblica, esse é o ponto em que a mente reprovável se manifesta plenamente. Em Romanos 1, 28 e 29, Paulo escreve: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Walter não comete um erro impulsivo. Ele calcula, decide e executa. Sua mente já não opera mais sob categorias de certo e errado, mas sob critérios de eficácia e de autopreservação. E isso é precisamente a mente reprovável. Não apenas errada, mas incapaz de reconhecer o erro. O assassinato de Emílio inaugura uma nova fase. Não há como voltar atrás. O pecado, uma vez concretizado, exige novos pecados para ser sustentado. Jesse, ao perceber o que Walter fez, não o denuncia. Ao contrário, parece admirado. A relação entre eles se solidifica sob um pacto de silêncio e implicitamente de consentimento. Ambos cruzaram uma linha. Ambos agora estão presos a uma narrativa que requer manutenção constante de segredos, mentiras e, se necessário, mais violência. E a palavra de Deus nos ensina que o pecado não é estático, mas é progressivo. Ele não se contenta com um ato isolado, ele exige continuidade. Walter, ao matar Emílio, não resolve um problema, inaugura uma trajetória. Cada passo, a partir de agora, será moldado por essa primeira escolha. E a ausência de arrependimento inicial é o que permite que os próximos passos se tornem cada vez mais naturais. Então, o pecado, como um parasita, se alimenta da repetição. É também significativo notar a ausência completa de culpa explícita. Walter não busca consolo, não se interroga moralmente, não expressa angústia diante de Deus. Ele se banha, queima suas roupas e retorna para casa. A normalidade superficial é restaurada, mas ele já não é mais o mesmo homem, né? O corpo de Emílio dissolvido em ácido no futuro próximo será apenas o símbolo, né, ou um símbolo visível de algo que já começou a se dissolver dentro de Walter, sua própria humanidade, né? Esse episódio, em sua reta final, intensifica o uso de símbolos visuais. A câmera lenta, os sons abafados, o filtro amarelado do deserto, tudo comunica a sensação de um mundo moralmente alterado. Walter pisa em areia movediça, mas caminha com segurança crescente. A violência não o assusta, pelo contrário, o empodera. E essa é uma das características mais devastadoras do pecado. Ele pode parecer, à primeira vista, como um meio de sobrevivência, mas rapidamente se revela como um fim.
em si mesmo. Deixa eu beber uma água. A transição de Walter nesse ponto é radical. Ele já não é apenas alguém que quebrou a lei, é alguém que quebrou o pacto com a moralidade objetiva. Isso terá consequências muito além do que ele pode prever. Sua esposa começará a desconfiar. Seu cunhado o investigará sem saber. E seu parceiro Jesse será arrastado para uma espiral de degradação da qual jamais conseguirá escapar completamente. Tudo porque um homem, diante da morte, escolheu a idolatria do poder em vez da humildade diante do Criador. E após toda essa violência e transgressão moral no deserto, Walter White retorna para casa aparentemente, como eu disse, sujo, abalado e com mente agitada, mas aos olhos de sua esposa, Skyler, ele é apenas o mesmo marido cansado e distraído de sempre. A cena é de uma tranquilidade que beira o grotesco. Walter entra, vai direto ao banheiro, toma um banho, troca de roupa e se recompõe. O horror que acabou de viver e causar é cuidadosamente lavado não apenas do corpo, mas da expressão. Em poucos minutos, o homem que envenenou, matou, iniciou uma jornada de criminalidade e retorna ao papel de pai, esposo, provedor. Essa duplicidade marca uma das viradas mais cruéis desse primeiro episódio, porque não se trata de um criminoso tentando escapar da polícia. Trata-se de um homem que começa a manipular afetos, rotinas e relações para sustentar sua nova identidade. O Walter entende intuitivamente que a chave para continuar sua empreitada está na aparência de normalidade. E a mentira, nesse sentido, não é apenas um meio de ocultar fatos, é a base de uma nova estrutura de vida. O lar se torna então a fachada, a família se torna a cobertura, e a verdade um luxo completamente descartável. Na Bíblia, esse fenômeno é amplamente reconhecido. O coração endurecido pelo pecado não apenas rejeita a correção, mas começa a instrumentalizar tudo ao seu redor para proteger a nova identidade construída em rebelião. O lar, que deveria ser espaço de transparência, se torna cenário de encenação. E o pecado, que começou com justificativas, como sustentar a família diante da doença e depois que morrer, deixar recursos, agora já não precisa de explicações. Ele simplesmente continua sustentado pela mentira sistemática. Skyler, a esposa, nesse momento ainda representa a ingenuidade moral. Ela não desconfia de nada, sua vida gira em torno de rotinas domésticas, planejamento de aniversários e vendas online. Quando questiona Walter sobre seu comportamento estranho, às vezes ela o faz com leveza, quase como quem se preocupa com o humor de um cônjuge cansado. E o Walter, com frieza impressionante, devolve respostas evasivas, gentis, cuidadosamente pensadas para não levantar suspeitas. Não há confronto, apenas silêncio. O silêncio de quem aprendeu que a melhor maneira de esconder o mal é sorrir educadamente. Esse comportamento de Walter se intensifica com o passar das cenas. Ele passa a controlar as narrativas dentro de casa. Decide o que compartilhar, o que omitir, o que fingir. A relação conjugal, antes enfraquecida por anos de rotina e distância emocional, agora é manipulada como um instrumento de distração. E isso se manifesta de maneira emblemática na cena final do episódio. Walter, renovado pela adrenalina do crime, toma a iniciativa amorosa com a sua esposa, com a Skyler, de forma abrupta e intensa, e ela fica surpresa sem entender a origem daquela nova energia. Para ela é como se algo tivesse sido despertado em Walter. E de fato foi. Mas não o amor, foi o poder. Essa cena é profundamente simbólica, não é? Então o corpo de Walter, que estava prestes a sucumbir ao câncer, agora se impõe com virilidade. A impotência existencial das cenas iniciais dá lugar à performance de controle.
E a esposa, Skyler, sem saber, se torna participante de um ciclo de dominação que começa a se estender para todas as áreas da vida doméstica. E esse novo acendimento de romance nasce nesse contexto. Não é a expressão de intimidade, mas a extensão do ego. Walter não busca proximidade com a sua esposa, mas afirmação. E Skyler, momentaneamente satisfeita, não percebe que está sendo envolvida em uma mentira cuidadosamente arquitetada. O que está em jogo aqui é mais do que desonestidade conjugal, é uma reconfiguração moral da vida doméstica. Walter transforma a sua casa em um território de dissimulação onde cada gesto é calculado. Ele não está mais reagindo às circunstâncias externas. Agora ele está ativamente construindo uma estrutura onde sua duplicidade possa florescer. O pecado deixa de ser algo que precisa ser escondido com vergonha e passa a ser administrado com estratégia. E essa é uma das marcas mais sombrias da queda, descrita em Romanos 1, 30 e 31. São caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Nota-se a expressão inventam maneiras de praticar o mal. Walter está exatamente nesse ponto. Ele já não comete o mal apenas por impulso ou necessidade. Ele o racionaliza, organiza, sustenta. E para isso precisa transformar sua casa em território neutro, onde possa desempenhar seu papel de pai e esposo, enquanto secretamente expande seu domínio sobre a nova identidade que começa a surgir, a identidade de Heisenberg. Essa fachada moral, construída com tanto cuidado, é também uma das mais perigosas formas de iniquidade, porque ela não apenas engana os outros, engana o próprio pecador. Walter começa a acreditar em suas próprias justificativas. Ele se convence de que está fazendo tudo pela família. E essa autoilusão é talvez o mais destrutivo dos pecados. O que se veste de virtude, o pecado que se veste de virtude. A idolatria não se apresenta como rebeldia, mas como amor disfarçado. Mas, como todo amor que rejeita a verdade, ele é destrutivo. E no contexto da teologia bíblica, a família é um dom precioso de Deus, estabelecida para ser ambiente de discipulado, verdade e aliança. Quando um dos membros começa a instrumentalizá-la, né, para encobrir pecado, todo o seu tecido é comprometido. O Walter, ao transformar sua casa em cortina de fumaça para a sua vida secreta, está violando não apenas o pacto conjugal, mas também o chamado divino para a verdade e a luz dentro do lar, como, por exemplo, Paulo diz em Efésios 5, 25 a 27. Ele não ama Skyler como Cristo amou a igreja. Ele a manipula para proteger sua nova idolatria. E essa transformação sutil, quase imperceptível, é um dos grandes méritos narrativos desse episódio piloto. O Vince Gilligan não precisa mostrar o Walter mentindo de forma escandalosa ou cometendo abusos explícitos. Basta observar como ele olha para Skyler, como responde às perguntas dela, como passa a controlar os silêncios da casa. É nesse espaço doméstico aparentemente estável que o pecado começa a enraizar sua estrutura com mais força. Porque ali, protegido pela intimidade, ele cresce sem ser desafiado. Então a transformação de Walter White ao longo do episódio piloto de Breaking Bad não é uma metamorfose abrupta, mas uma série de pequenos renascimentos. Cada escolha moralmente comprometida, cada omissão estratégica, cada violência justificada constitui uma camada na construção de uma nova identidade. No entanto, essa identidade não nasce do arrependimento, nem da redenção, do novo nascimento. Ela nasce do orgulho. E é esse falso renascimento, essa versão distorcida de um novo nascimento, entre aspas, que começa a se manifestar nos momentos finais do episódio piloto, do primeiro episódio, né? A cena final, em especial, é carregada de significados visuais e simbólicos.
Walter retorna para casa após o banho, depois de eliminar Emílio, né, capturar Crazy Eight e dissolver os primeiros vestígios do crime. Ele veste roupas limpas, como eu disse, anda com segurança, mas a mudança não está apenas no vestuário, está na postura, no olhar, no caminhar. O homem que entra no quarto não é mais o mesmo que vimos nos momentos iniciais. Aquele Walter apático, submisso, invisível, já não existe. Em seu lugar, surge alguém que experimentou o poder e gostou. O ápice simbólico desse renascimento é justamente o momento em que ele toma a iniciativa com a sua esposa, na qual eles não tinham mais uma vida assim em comum. O que para ela é surpresa e até alívio, alegria, um gesto de vitalidade em meio à monotonia conjugal, para o espectador é sinal inequívoco de que algo profundo mudou. A energia do Walter não nasce do amor, nem da superação do medo. Ela nasce do domínio. Ele sentiu o gosto de poder, de matar e sobreviver. E isso o excita. Ele se sente vivo, potente, invencível. Walter White, fraco e submisso, está finalmente enterrado. Esse é o momento em que o orgulho floresce como núcleo da nova identidade. Na palavra de Deus, o orgulho é a raiz primária de toda rebelião contra Deus. Foi o orgulho que levou Lúcifer a desejar o trono divino, conforme Isaías 14, 13 e 14. Foi o orgulho que levou Adão a questionar os limites estabelecidos por Deus. E é o orgulho que leva o Walter a se convencer de que pode reescrever sua história pelas próprias mãos. Seu capitão, né, da sua vida. E sem prestação de contas, sem moral objetiva, sem arrependimento. Ele já não se vê como vítima, mas como agente. E essa autopercepção é o que o torna perigoso. Os sinais dessa mudança não são apenas comportamentais, mas também visuais. A fotografia da série começa a trabalhar o Walter com ângulos mais baixos, que o tornam maior, né, diante da câmera. A iluminação, antes difusa e pálida, começa a realçar contrastes mais duros. Há sombra em seu rosto, há foco em seus olhos, há pausa em seus gestos, tudo comunica presença. Ele já não é invisível e não precisa mais da aprovação dos outros para se sentir validado. Sua nova identidade é autossuficiente, ou pelo menos assim ele pensa. É nesse ponto que nós começamos a vislumbrar a construção do alter ego que se tornará famoso nas temporadas seguintes, né, nos episódios seguintes, Heisenberg. O nome ainda não é dito, o chapéu ainda não é usado, mas a postura já está ali. O espírito já despertou. E teologicamente isso é profundamente significativo, porque Heisenberg não é apenas um pseudônimo, é uma afirmação ontológica. É a negação do velho homem sem passar pela regeneração divina. É a tentativa de nascer de novo sem morrer para si mesmo. Em outras palavras, é um falso evangelho, não é? Walter agora começa a dividir sua existência entre duas narrativas: a pública, doméstica e moralmente aceitável, e a secreta, violenta, imoral, mas onde ele é rei. Essa duplicidade não é novidade na história humana. O próprio Cristo denunciou os fariseus por serem como sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro, né? Mateus 23, 27. Walter começa a encarnar esse paradoxo. Sua aparência melhora, sua confiança cresce, sua energia aumenta, mas tudo isso é sustentado pela podridão da mentira, da violência e da negação da verdade. A ironia trágica é que, do ponto de vista da narrativa secular, esse momento poderia ser interpretado como inspirador. Um homem doente, humilhado e derrotado encontra forças para reagir, lutar, se impor. Mas o que Gilligan faz com maestria é mostrar que essa reação não é virtude, é vício. O que move o Walter não é amor pela vida, mas ressentimento pela humilhação. E o que ele busca não é justiça, mas controle. Ele não se levanta como um herói, ele se ergue como um tirano em formação. Esse falso renascimento é também uma crítica ao conceito de autonomia absoluta que permeia grande parte da cultura
moderna. A ideia de que o homem pode se reinventar à sua imagem e semelhança sem necessidade de Deus, sem submissão à verdade, sem arrependimento, é desmascarada aqui. Walter tenta renascer por conta própria, e o que surge não é um novo homem, mas uma versão mais refinada do velho, com mais poder, mais capacidade, mais periculosidade, né? Mais perigoso. E é por isso que, do ponto de vista bíblico, o verdadeiro renascimento só pode ocorrer pela ação do Espírito de Deus. João 3:3-6. Nunca essa mudança, o homem tem nenhuma participação nela. Não basta mudar de postura, não basta agir com mais confiança. É preciso morrer para si mesmo. É preciso reconhecer o pecado e arrepender-se e receber um novo coração, dado soberanamente por Deus. Walter faz exatamente o oposto. Ele nega a culpa, racionaliza o pecado e se reveste de uma nova identidade fabricada. Uma carcaça de poder que esconde a decadência profunda da alma. E o episódio termina sem grandes palavras, mas termina com um gesto poderoso. Walter fecha a porta do quarto com força após estar lá com sua esposa. Um gesto simples, quase banal, mas que simbolicamente sela a transição. A porta se fecha para o velho Walter. E com ela se fecha também a possibilidade, pelo menos naquele momento, de retorno fácil. Ele cruzou a linha e ele gostou. Não é? E como a gente viu, Deus, Paulo diz, os entregou à mente reprovável como um juízo. Então, a Bíblia diz, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Romanos 1:28. Essa declaração paulina é a síntese teológica do episódio piloto de Breaking Bad. O que nós testemunhamos ao longo dos 58 minutos da estreia da série é precisamente o que o apóstolo descreve em sua carta aos Romanos. A entrega judicial de um homem ao seu próprio coração, à sua própria mente, à sua própria autonomia. Walter White não é apenas alguém que comete erros ou que quebra regras por desespero. Ele é alguém que foi entregue, não por forças externas, mas pelo próprio juízo divino que permite que o pecador siga livremente o caminho que já escolheu em seu coração. No universo de Breaking Bad, Deus não é mencionado, não é buscado, não é lembrado. Sua ausência não é neutra, né? É juízo. É como é no mundo. É o silêncio de Romanos 1. Walter conhece a ordem natural. Ele entende a química, a complexidade da vida, a maravilha do funcionamento do corpo humano. Ele ensina essas coisas diariamente e, mesmo assim, despreza o conhecimento de Deus que essas realidades comunicam. Ele suprime a verdade com sua injustiça. Romanos 1:18. Exatamente como Paulo afirma. O que deveria levá-lo à adoração o conduz à idolatria de si mesmo. Ao final do episódio piloto, Walter White já cometeu praticamente todos os pecados listados por Paulo em Romanos 1:29-31. Injustiça, ao escolher o crime como forma de redenção pessoal, maldade e ganância, ao transformar sua doença em motor de ambição, depravação, ao manipular sua família com mentiras e nova paixão como forma de dominação, inveja, homicídio e engano, ao assassinar Emílio para proteger seu império nascente, arrogância e presunção, ao se reinventar como senhor de sua própria história, deslealdade e falta de amor pela família, ao usar seus entes queridos como justificativa para a sua idolatria. Tudo isso no espaço de um único episódio. Não porque Walter tenha se transformado magicamente em um vilão, mas porque as circunstâncias revelaram o que já estava em seu coração. A estrutura narrativa de Vince Gilligan é fiel à antropologia bíblica. O ser humano não se torna pecador ao pecar, ele peca porque é pecador. E, dado o contexto certo, o tempo certo, a provocação certa, o coração se manifesta. Walter não é uma exceção, ele é um espelho. Quando Paulo escreve que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, ele não está falando de um abandono arbitrário.
está descrevendo o que acontece quando Deus deixa de restringir o avanço do pecado. E isso por si só já é juízo. Walter foi entregue. Não há anjos impedindo seus passos. Não há consciência o acusando visivelmente. Não há temor diante do mal. Só há eficiência, cálculo, prazer. Ele é o que Paulo chamaria de um homem natural, incapaz de discernir as coisas do Espírito, por elas lhe serem loucura. 1 Coríntios 2,14. Esse processo é particularmente assustador porque ele é um processo silencioso. Não há trovões nem terremotos. Há um professor de química que aos poucos deixa de usar o saber como serviço e passa a usá-lo como arma. Há um pai de família que transforma sua casa em fortaleza do ego. Há um homem enfermo que, ao invés de buscar reconciliação com a eternidade, decide construir sua própria torre de Babel. Tudo com calma, tudo com lógica, tudo com frieza. E esse é o poder da mente reprovável. Ela não parece monstruosa. Ela parece racional, justificável, admirável até. Walter é o retrato perfeito de uma humanidade caída que ainda conserva intelecto, mas perdeu a sabedoria, que tem técnica, mas não tem temor de Deus, que sabe transformar a matéria, mas não enxerga a alma. Ele é, nas palavras de Paulo, aquele que, sabendo que a justiça de Deus exige que aqueles que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam os que as praticam. Romanos 1,32. É por isso que o episódio termina sem catarse, sem punição, sem lição moral. O juízo está justamente no fato de que nada parece errado. Walter sai ileso, volta para casa, dorme com sua esposa e sorri. O mal venceu, não porque foi mais forte, mas porque não foi resistido de forma alguma, em momento algum. Essa é a escravidão do pecado. Ele é forte, mas não é por isso que ele vence. Deus se calou e o Walter prosseguiu. Deus entregou. Esse silêncio é o centro teológico do episódio. A ausência de Deus não é neutralidade, é resposta. É o que C.S. Lewis chamaria de o peso da glória ausente. É o que Paulo chama de entrega. Walter não está livre, ele está julgado. Deus o entregou. Isso não é liberdade. No encerramento, a gente reflete sobre o que essa jornada de um único episódio nos ensina sobre a natureza do pecado, a ilusão do controle e a necessidade urgente de redenção verdadeira. Porque se Walter White nos mostra até onde pode ir o coração do homem entregue a si mesmo, então a única esperança está não em mais controle, mas em um Salvador. Então, agora nós concluímos, eu diria que o início da perdição, é o que a gente viu, um caminho sem retorno em que faremos essa síntese narrativa e teológica de tudo o que foi explorado até aqui por nós. O tom precisa ser reflexivo para nós. Então, esse é o início da perdição, um caminho sem retorno. Esse episódio piloto de Breaking Bad termina onde quase todas as histórias terminam. Em casa, no leito conjugal, em silêncio. Mas diferentemente das narrativas que caminham em direção à restauração ou redenção, essa começa e termina com ruptura. Não uma ruptura explosiva, mas sutil, interna e definitiva. Walter White, outrora um homem invisível, agora encontrou sua voz. Mas essa voz não é a da justiça, nem da integridade, muito menos a voz da verdade. É a voz do orgulho que, tendo sido sufocado por décadas, finalmente encontra um canal para se manifestar. E esse canal será construído com mentira, violência, manipulação e sangue. Ao longo de apenas um episódio, Vince Gilligan nos conduz por uma descida moral cuidadosamente traçada. Nada é gratuito no episódio. Nenhuma decisão de Walter parece incoerente.
E é exatamente isso que torna tudo ainda mais perturbador. A espiral de degradação humana e do pecado é apresentada com lógica implacável. Cada escolha parece justificável, cada reação parece humana, mas no fundo, cada passo dado é uma transgressão contra o Criador. Walter não apenas fabrica metanfetamina, ele fabrica uma nova identidade. Uma identidade que rejeita o limite, que nega a moral objetiva, que escolhe o controle acima da confiança, a mentira acima da luz. A palavra de Deus reconhece essa progressão com precisão. Ou seja, o pecado não é estático, ele é progressivo, invasivo, enganoso. Ele se apresenta como solução e termina em escravidão. O homem natural, entregue a si mesmo, se torna cada vez mais hábil em pecar e cada vez menos sensível ao próprio pecado. Walter White é uma parábola moderna dessa realidade espiritual. Ele não se torna um monstro da noite para o dia. Ele apenas retira as camadas de civilidade e revela o que já estava lá. Um coração endurecido, ressentido, pronto para fazer do mundo o palco de sua revanche pessoal. Romanos 1, 21 a 32 funciona nesse contexto como uma lente espiritual sobre cada gesto, cada escolha, cada silêncio do episódio. A ausência de Deus na série não é uma omissão acidental. Eu diria que é um grito teológico. Quando Deus é removido do centro, o homem ocupa o trono. E o que ele constrói a partir desse trono é um império de pecado, um reino de autodefinição e de decadência que acaba no inferno. Walter é o rei de sua narrativa, mas é rei de um reino de areia, sustentado por medo, mentira e controle. A série vai seguir e vai se aprofundar nesse percurso nos episódios seguintes. Mas tudo começa aqui, no episódio piloto. No deserto, no trailer, no crime, na mentira, no falso renascimento. A queda não começa com uma explosão, começa com um pensamento, com uma justificativa, com uma racionalização, com um passo fora da luz. E como diria Jonathan Edwards, o único motivo pelo qual o pecador ainda não está no inferno é a misericórdia de Deus que o sustém. No mundo de Breaking Bad, essa misericórdia foi retirada. Deus o entregou, né? E o resultado é uma espiral que só poderá terminar em tragédia. Mas para quem assiste, para quem vive nesse mundo real, a mensagem é clara. Não há neutralidade. A mente reprovável não é uma exceção. É o destino de todo aquele que rejeita o conhecimento de Deus e troca a verdade pela mentira. Walter White é um aviso, uma ilustração encarnada daquilo que todos somos, a parte da graça soberana de Deus. E a única resposta possível não está em resistir mais, justificar melhor, planejar com mais precisão. Está em render-se à verdade. Está em arrepender-se, está em nascer de novo, não como Heisenberg, mas como nova criatura em Cristo, como 2 Coríntios 5,17 diz. Porque o verdadeiro renascimento não começa com uma explosão de orgulho, mas com a confissão humilde. Senhor, tem misericórdia de mim, o pecador. Até a próxima, quem sabe com outros episódios de Breaking Bad. Amém. Cristo é o canal por onde flui a graça. O óleo da misericórdia derrama e nos abraça. Cristo é tudo em tudo, tesouro celestial, riquezas espirituais, nele o bem total. Ele dissipa nossos medos, remove nossos fardos, supre nossas necessidades. Seu amor é raro. Cristo é o maior bem
precisa de mais. Ele é um mar imenso, não precisamos de cisternas. Em Cristo toda plenitude, em Cristo tudo está. Cristo é beleza que adorna, ouro que enriquece, bálsamo que cura, pão que fortalece. Ele é o vinho que consola, salvação que coroa. Cristo adoça nossas bênçãos, seu amor nos abençoa. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo santifica cruzes, remédio para a alma. Trabalha o pecado fora, a graça traz calma. Alma no fogo da aflição, nada perdemos, só impurezas. Cristo é joia rara, poucos têm essa riqueza. Sem Cristo nada é bom, saúde vira tentação, riquezas são armadilhas. Sem Cristo perdição. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo é tudo nos afetos, nada mais devemos desejar.